pessoal, tudo bem? Como é que estão? Então, gente, vamos começar uma sequência de vídeos onde eu vou enfatizar, mostrar oportunidades na área tributária. Por quê? Eu tenho recebido muitos pedidos lá pelo Instagram, então, do pessoal que quer saber mais sobre algumas oportunidades de recuperação, de realmente efetivar um trabalho aí como advogado, efetivamente na área tributária. Então, agora a gente vai fazer uma sequência, vocês vão assistir uma sequência de vídeos, porque vamos sair um pouco tanto da teoria, ali da parte teórica do direito tributário, e vamos agora falar um pouco da parte prática. E hoje eu quero trazer, então, uma oportunidade excelente na área tributária, tá? Nada complexa, que é a recuperação do PIS e da COFINS, substituição tributária. Então, atenção, tá? Não é o PIS, apenas PIS e COFINS, é o PIS e COFINS ST, que incide sobre a venda de cigarros. Bom, essa recuperação, vamos começar falando algumas coisas importantes. Primeiramente, a empresa, então, ela tem que comercializar cigarros. Pode ser um mercado, um mini mercado, ou um posto de gasolina, né? Essas lojas, que tem dentro dos postos de gasolina, as lojas de conveniência, enfim. O comércio tem que vender cigarros. Outra coisa interessante, tá, nessa recuperação é que não importa qual é o regime de tributação da empresa. Então, a empresa pode ser do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Normalmente, quando a gente fala em recuperação tributária, existe muito essa diferença, né? Algumas coisas a gente só pode oferecer para empresas do Simples, outras empresas do lucro real, é bem comum. E essa recuperação, isso não importa, tá? O regime de tributação da empresa é indiferente. Mas vamos entender agora, então, qual é a fundamentação, porque quando a gente vai vender, então, o serviço para o cliente, oferecer para o cliente, a gente também precisa explicar. Temos que entender. Não quero aqui trazer algo assim mecânico, mas além agora eu vou falar assim, documentos e como que se faz. Mas antes vamos tentar entender. Bom, pessoal, assim, primeiramente, tá, eu quero deixar claro que nós temos uma decisão de junho de 2020, então é o tema 228 do STF, que trouxe essa possibilidade. Foi fixada a tese que é devida a restituição da diferença das contribuições para o Programa de Integração Social, que é o PIS, e para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, recolhidas a mais no regime de substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à presumida. Então, o STF já fixou essa tese, já houve um julgamento em 2020 que trouxe essa possibilidade. Então, primeiro de tudo, nós estamos falando de algo seguro. Nós não estamos falando de uma situação que ainda tenha que ser julgada, então aquelas teses que a gente chama, que pode ser que tenha um ganho para o contribuinte. Não, nós estamos falando de algo definido, algo seguro, algo que já foi decidido. Bom, gente, o que acontece? Como eu falei para vocês, essas empresas, elas comercializam o cigarro. Quando comercializa o cigarro, quando se faz, então, se compra do distribuidor, se faz a compra do cigarro, vai incidir PIS e COFINS. Só que o PIS e COFINS, ele incide, tá, como se chama, na sistemática da substituição tributária para frente. Por quê? Porque é o fornecedor que tem a responsabilidade pela retenção e recolhimento dos tributos devidos nas subsequentes saídas até a operação final de venda. Tá? Então, o montante de PIS e COFINS, ele é pago de forma antecipada, tá? De acordo com uma tabela, uma base de cálculo que ela é presumida lá pela Receita Federal. Então, o que acontece? A empresa paga antecipadamente, antes dela vender o cigarro, então, quando ela compra, ela já paga de forma antecipada o PIS e COFINS
diante de uma base de cálculo presumida pela Receita Federal. Quando essa empresa, o comércio, ele vende para o consumidor final, normalmente a base de cálculo utilizada ela é uma base de cálculo mais baixa do que aquela que se utilizou para pagar o tributo. Então aí, o que acontece? Tem uma diferença. A empresa paga o PIS e COFINS, substituição tributária, então ela paga para frente, tá? Através de uma base presumida. Quando ela efetivamente vende, a base de cálculo é outra, é uma base de cálculo menor. Vocês conseguem entender aí que então a empresa de fato está pagando mais do que ela deveria? Porque nós temos, inclusive tem vídeo aí que explica a substituição tributária, né, pessoal? Então assim, a substituição tributária para frente é então quando se recolhe das próximas, de forma antecipada, se recolhe a tributação, né, dos próximos fatos geradores, aqueles que vão ocorrer para frente. Ok, isso é constitucional, o STF já disse que pode acontecer, então isso não tem problema. O problema é que quando antecipa, como ainda não ocorreu o fato gerador, a base de cálculo ela se presume ser uma. Só que quando ocorre a venda, ela efetivamente ocorreu por outra base de cálculo. Então é por isso que o STF disse que é devida à restituição da diferença das contribuições de PIS e COFINS recolhidas a mais. Então, a gente pode fazer esse cálculo do que a empresa pagou nos últimos 5 anos a mais de PIS e COFINS sobre a venda do cigarro, porque sobre o cigarro incide o PIS e COFINS, substituição tributária, né? Então, é isso que é a tese. Quando vocês chegarem para oferecer para o cliente, vocês vão explicar isso. Olha, o que tem para restituir são valores de PIS e COFINS, ST, substituição tributária, que foi pago sobre a venda dos cigarros. Por quê? Porque o estabelecimento pagou um valor de PIS e COFINS sobre uma base de cálculo presumida e depois houve uma diferença aí, né, na hora de fazer a venda que resultou num crédito para a empresa. Então, essa é a tese, essa é a explicação. É nisso aí que é isso que define esse pedido aí de restituição tributária, então, na venda dos cigarros. Bom, pessoal, aí vamos lá então. O que se precisa para que se faça esse tipo de recuperação? Não temos como fugir. Não vou dizer que é importante, tem que ter, é mais do que importante, é necessário que a empresa disponibilize as notas fiscais no formato XML dos últimos 60 meses, porque é o que se vai recuperar, os últimos 60 meses, tá bem? Normalmente são centavos, né? A diferença que dá em cada cigarro ali vendido, né? Cada maço de cigarro que se vende, vai dar sim uma diferença de 15 centavos, 12 centavos, mas quando a gente pega num todo, dá bastante dinheiro. Então vamos lá, tem empresas aí que vendem uma média de 10 mil reais por mês em cigarro. Tá? O mercado, porque a gente sabe que o consumo é grande de cigarros, então um mercado pequeno que seja, que comercialize uma média de 10 mil reais por mês em cigarro, se a gente pegar isso e fizer um cálculo dos últimos 5 anos, de todos os centavos que ele pagou ali a maior de PIS e COFINS sobre cada maço de cigarro, então pega isso por 5 anos, corrige com a taxa Selic, não vai dar menos do que 30 mil reais. Então, olha que oportunidade aí, vocês vão lá e vão cobrar 20%, 30%? Então, olha que bom que é para a empresa e para nós, advogados, essa possibilidade aí de estar restituindo a PIS e COFINS ST sobre venda de cigarros. Como fazer o cálculo? Aí, isso a prof não vai mentir para vocês, tá? Não vai trazer aqui coisas que, né, enfim, não vão dar certo. Eu aprendi a fazer esse cálculo com uma grande contadora da área de recuperação de créditos tributários, na qual ela forneceu planilhas, então eu tenho essas planilhas dela. Mas eu vou ser bem honesta com vocês. É muito
muito complexo, demorado, tá? Realmente é bem complicado fazer o cálculo através das planilhas. Porque normalmente a quantidade de XML que as empresas mandam, quando a gente vai importar para uma planilha de Excel, tranca tudo, leva muitas horas. É assim, ó, muito demorado mesmo. Não é difícil de fazer. O problema é que a quantidade que a gente recebe de documentos, na hora de fazer a importação e ter que olhar ali um por um, e exclui, e muda, gente, é muita coisa, tá? Então, eu aconselho neste caso, tá? E não são todas, na verdade, as oportunidades que eu falo isso. Neste caso, a prof aconselha que se procure sim um sistema aí que faça a recuperação de créditos. Ah, não vou assinar, prof, é caro, eu tô iniciando, não vale a pena. Ok, faz o seguinte, conversa com outro profissional, né? Quer me chamar, me chama, que tenha esse sistema para estar dividindo aí o custo, ou para que esse profissional apenas daqui um pouco, né, receba os documentos e veja ali qual é o valor do cálculo, porque, e eu vou dizer uma outra coisa também para vocês que eu percebi, bem importante, tá? Quando eu fiz através das planilhas esse cálculo, e depois quando eu fui fazer esse cálculo através do sistema, sempre o sistema conseguia apurar um valor maior. Por quê? Porque na hora que a gente passa esses dados de XML para a planilha, se perdem muitas notas e muitos documentos, né? Ele não consegue pegar todos da mesma forma com que o sistema consegue pegar todos. Então tem mais essa vantagem. Então assim, ó, o prof não vai mentir para vocês. Tem outros cálculos como recuperação do PIS e COFINS monofásico que não precisa sistema. Sobre a contribuição previdenciária patronal nas verbas indenizatórias, não precisa sistema, tá? Aquela tese dos 20 salários mínimos lá também, né, das contribuições para terceiros, gente, tem várias que eu digo. Não gastem com o sistema, não se preocupem com o sistema, porque é bem tranquilo de fazer, né, pelo computador ali à mão, verificando o documento e passando para um Excel, tá? Agora, este caso em específico, eu realmente digo para procurarem um sistema para fazer. Bom, vamos lá então. Apurou o montante ali que deu a ser restituído. Agora eu também vou ter que ser honesta com vocês nessa segunda parte. A princípio, um pedido ali administrativo para a Receita Federal seria suficiente para ter a restituição. Contudo, a Receita Federal está indeferindo estes pedidos. Todos os meus pedidos administrativos foram indeferidos, tá? A Receita Federal criou da cabeça dela uma tese de que o PIS e COFINS é um tributo extrafiscal, enfim, criou algo. Por quê? Porque começaram a vir muitos pedidos num volume muito grande e a Receita Federal, então, acha que ela pode estar acima agora da decisão que veio lá do STF, que determinou que é devida a restituição. A Receita simplesmente se colocou acima da decisão, resolveu indeferir. Então, já adianto, façam ação judicial, porque daí sim dá certo. A ação judicial, tá, além de dar certo, ela também tá mais rápida, porque levou um ano, no mínimo, para que a Receita Federal indeferisse os pedidos. Então, eu fiquei um ano com aquilo ali parado, aguardando, né, com aquele pedido. Enquanto que se fizer na Justiça, ali na Justiça Federal, né, que é mais célere também, que é excelente de se trabalhar, vocês vão ter a procedência, vão ter a restituição, né, de forma bem tranquila. Aqueles que não querem arriscar fazer uma ação ordinária com pedido de repetição de indébito, façam um mandado de segurança, tá? Então, assim, quem já fez o pedido e teve indeferido o pedido, faz o mandado de segurança com base nesse indeferimento. Quem não fez ainda nenhum pedido, não tem problema, pode fazer igual o mandado de segurança, porque não é obrigatório ter a negativa administrativa. E aí, então, no mandado de segurança, façam o pedido, tá, da compensação e restituição administrativa. Porque, claro, judicialmente, a gente não tem como fazer um cumprimento de sentença no mandado de segurança para que na justiça seja restituído em pecúnia, né, esse valor.
só através de uma ação ordinária, né? Mandado de segurança não dá. Mas tem como o juiz, na sentença, conceder a segurança para fins de compensação ou restituição administrativa. Aí a gente pega essa sentença, abre o processo administrativo lá no ECAC, na Receita Federal, com a determinação judicial e faz o pedido de restituição administrativa, e aí eles têm que restituir. Vai demorar um pouquinho mais, porque daí vai ter que aguardar o prazo da Receita Federal fazer a restituição. Mas por que eu falo isso? Porque algumas pessoas têm muito medo que venha uma improcedência e o seu cliente tenha que vir a pagar honorários de sucumbência, que não existe um mandado de segurança. Então, aqueles que querem fazer, né, têm esse receio e preferem dessa forma, podem optar por fazer através de mandado de segurança com esse pedido aí da restituição administrativa. Então, pessoal, olha só, é algo simples, né? Empresas, tem muitas aí que vendem cigarro, é uma tese já segura, já foi fixado pelo STF, não é nada complexo, a gente só precisa ter essa documentação realmente, né? Então, aí, as notas fiscais em XML dos últimos 60 meses, a gente coloca no sistema, sai o cálculo do que é o valor devido a ser restituído, faz aí uma ação judicial bem tranquila, muitas vezes a União, inclusive, até concorda com o pedido, nem mesmo contesta, que é para evitar aquela sucumbência ao final. E vocês vão conseguir oferir excelentes honorários, vamos pensar assim, né? Faça algumas 20, 30 mil reais, vocês cobram 20% ou 30% do cliente, é um bom, excelente honorários aí que acabam entrando. Então, era isso hoje que eu queria trazer aqui no vídeo, falar para vocês sobre essa excelente oportunidade na área tributária e fiquem ligados que teremos uma sequência boa aí de vídeos falando sobre essas oportunidades de trabalho na área tributária, tá bem?